Vamos a mais um vídeo sobre as características do comportamento empreendedor. Neste vídeo nós vamos falar sobre persuasão e rede de contatos, é uma característica, e vamos falar também sobre uma outra característica, que é a independência e autoconfiança. Eu sou José Goulart Filho, sou graduado em processos metalúrgicos e pós-graduado em coaching empresarial e análise do perfil comportamental. Antes de tudo, eu quero pedir um grande favor. Inscreva-se no meu canal clicando no botãozinho abaixo, inscrever-se, dá um like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante para mim. Isso também vai facilitar para que o vídeo se posicione melhor nos mecanismos de buscas e as pessoas interessadas nesse tema vão encontrar com mais facilidade. Então vamos falar primeiro sobre persuasão e rede de contatos. Pessoal, o primeiro esclarecimento que eu quero fazer é o seguinte: persuasão não é aquela capacidade que os corruptos têm de subornar as pessoas, tá? Não confundam isso. É você estabelecer relações saudáveis com pessoas do teu interesse. O comportamento dessas pessoas pode favorecer o teu interesse, mas isso dentro de um ambiente de negócio, tá? Não de negociata. Vamos entender bem isso. Por exemplo, se você quer fazer uma venda para uma grande empresa, a empresa ela tem um ambiente fechado, ela não se relaciona. Você é um pequeno empresário, claro que você não vai entrar lá de qualquer jeito. Mas se você conhece alguém influente naquela grande empresa, ele vai te indicar, você vai entrar, você vai negociar com essa grande empresa, você vai deixar de negociar com os intermediários e negociar diretamente com a fonte. Isso vai te gerar mais lucro e não tem nada de desonesto nisso. Então, o empreendedor ele precisa desenvolver e aprimorar essa rede de contatos. Ele precisa ser um conquistador de amizades. Até posso indicar um livro muito importante chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo empreendedor deve ler esse livro. Então, o empreendedor ele sabe usar pessoas estratégicas para exercer uma certa influência e alcançar os seus objetivos. Ele sabe usar essas pessoas chaves para que possa atingir a sua meta, para que ele possa efetivar aquele negócio, aquela venda, aquela compra, aquele relacionamento, aquela indicação. Então, tudo isso é persuasão e rede de contato. E não basta você ter um nome, né, de uma pessoa importante, influente na sua lista. Você tem que cultivar essa amizade com essa pessoa. Você tem que lembrar de fatos, de ocasiões, de datas. Essa pessoa você tem que mostrar para ela que você se lembra dela mesmo quando não quer fazer negócio. Porque senão fica muito ruim quando você precisa dela para um negócio, aí você se lembra que tem esse conhecido e se dirige a ela. Não vai colar. A gente sabe que as mulheres que perdem emprego, elas têm mais facilidade de arrumar um novo emprego do que os homens. Por quê? Porque as mulheres são mais leais às novas amizades. Elas fazem uma amizade e elas empregam lealdade a essa amizade sem nenhum interesse escuso. E quando ela fica desempregada, a notícia corre naquele círculo de amizade e normalmente as mulheres acabam arrumando emprego mais fácil, né? Não por razões imorais ou, né, a questão de sensualidade, nada disso. As pessoas são levadas a pensar que é por essa razão, mas não é. Mulheres sérias, executivas sérias, costumam conseguir uma nova colocação mais rápido que os homens conseguiriam, porque os homens têm essa dificuldade. Os homens não sabem cultivar uma boa amizade, um bom relacionamento. Então, resumindo, tudo isso que eu falei é agir para formar essa rede de contato, manter e estimular essa rede de contato. Então entra aí a habilidade de manter uma nova amizade, um novo contato dentro de um círculo de amizade. Quer dizer, aquela pessoa ela está ali, mas ela está ativa. A pessoa consegue ativar, consegue trazer ela para uma conversa. Aquele relacionamento ele está sempre vivo, sempre aceso. Ou seja, é manter aquela pessoa vinculada a uma rede de relacionamento humano. E a pessoa também ela tem a habilidade de identificar novas amizades de eventual interesse. É interesse? Sim. Nós não vamos dizer que não há um interesse nisso. Há interesse. Só que essa pessoa, ela não pode ser um objeto. A pessoa vai fazer uma amizade com a outra, mas não vai fazer dela um objeto. Claro que ele vai se valer dela para alcançar os seus objetivos, mas ele também estará à disposição dela quando for útil, quando for possível. Quer dizer, há uma relação madura e há uma correspondência recíproca. E agora eu quero falar de independência e autoconfiança. É a 10ª característica: independência e autoconfiança. Ter essa característica significa acreditar mais na sua capacidade de decisão do que nos palpites dos outros. Porque muitos palpites, às vezes, não são nem palpites, são apenas mero desejo de que alguma coisa dê errado. Então,
O empreendedor tem que ter essa sacada, ele não pode ser assim sensível ao ponto de deixar se atingir por qualquer comentário que mais expressa uma inveja do que uma opinião. A independência, ela sempre expressa uma autoridade, uma firmeza, uma determinação. Todo empreendedor tem que ter decisões rápidas e firmeza nas suas ordens, tem que ter firmeza nas suas determinações. O empreendedor, ele não fica refém de normas e da boa vontade dos outros. Ele vai sempre se ajustar a uma norma. Isso não quer dizer que ele vai ignorar uma norma ou vai se colocar acima dessa norma. Mas se existe uma norma, se existe uma instrução, uma restrição, algo a ser observado, ele vai se colocar dentro das condições de observância daquela norma. E ele não vai ficar refém da boa vontade de outro. Às vezes tem um fornecedor, o camarada enrola, um parceiro que enrola, que não tem boa vontade, ele logo descarta e parte para uma pessoa que tem mais profissionalismo. Então ele não vai ficar nunca à mercê da boa vontade das pessoas, de um funcionário, de um colaborador, de um sócio, de um fornecedor, de forma alguma. Quando ele investiga bem uma possibilidade, ele mantém o seu ponto de vista, ele mantém o seu propósito, mesmo diante de resultados iniciais que sejam desanimadores ou diante de opiniões desanimadoras. É muito comum as pessoas emitirem opiniões desanimadoras sem que elas estejam embasadas em informação, em que aquilo signifique realmente um despertamento, um alerta. Não, às vezes as pessoas emitem uma opinião negativa simplesmente por emitir, porque não tem nada melhor para falar, são pessoas pessimistas, pessoas negativistas, pessoas que não acrescentam em nada, mas antes elas procuram minar tudo aquilo que pode minar. Eu acho que eu falei em um dos vídeos a metáfora dos caranguejos na lata. O rapaz estava ali na barraca esperando a mulher preparar o caranguejo para o almoço dele e a lata estava pela metade de caranguejo. Ele observou que tinha um caranguejo que queria fugir daquele ambiente, se esforçando ali e tal. E quando o caranguejo consegue botar ali suas patas na borda da lata para se arremessar fora da lata, ele viu que os caranguejos do fundo foram lá e cataram ele e trouxeram para o fundo da lata. Então, o empreendedor está sempre atento a esse tipo de pessoa. Caranguejos do fundo da lata, que estão no fundo da lata, vão ficar no fundo da lata e querem manter as pessoas com eles ali no fundo da lata. Mas o verdadeiro empreendedor, ele não cede a esse tipo de pressão porque ele tem autonomia e autoconfiança. Em outras palavras, ele é independente das opiniões dos outros. E para concluir, ele expressa confiança na sua capacidade de realizar uma tarefa difícil ou de enfrentar um grande desafio. Tá bom, pessoal? Concluo aqui essas 10 características do comportamento empreendedor. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que deixe o like, o comentário e até nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.